Meu nome é Rejane e hoje nós vamos estudar o tema Nossos Talentos. Então, vamos pedir a proteção e o amparo dos amigos espirituais para que nos auxiliem, coordenem o nosso estudo, que nos inspirem para que possamos compreender e sair daqui mais esclarecidos sobre as palavras e os ensinamentos do Mestre Jesus. Que a nossa irmã, nossa mãe, Teresa d'Ávila, nos abençoe, ilumine o nosso caminho e nos inspire durante a realização do nosso estudo. Inspire os nossos pensamentos e o nosso entendimento para o melhor proveito do estudo de hoje. Que assim seja. Para iniciar o nosso estudo, então, meus amigos, vamos contar a parábola dos talentos, deixada por Jesus em mais uma de tantas dos seus ensinamentos para a eternidade, desde os tempos que ele esteve aqui encarnado conosco, no nosso planeta, até os dias de hoje. Então, na parábola dos talentos, Jesus nos diz o seguinte, que o Senhor é como um homem que vai viajar, vai fazer uma longa viagem e chama os seus servidores e distribui os seus talentos, dando a um 5 talentos, a outro 2 talentos e ao outro servidor 1 talento, de acordo com as capacidades desses servidores. Então, o Senhor vai para esta longa viagem. Os servidores, então, saem, né? O que ganhou 5 talentos, multiplica esses talentos e consegue outros 5 talentos. O que ganhou 2 talentos, da mesma forma, os multiplica-os e angaria, né, aumenta esses talentos em mais 2 talentos. E o servidor que recebe apenas 1 talento, enterra este talento na terra. Quando o Senhor retorna da sua longa viagem, ele chama os servidores, então, para a prestação de contas. Então, o primeiro servidor se apresenta e diz o seguinte ao seu senhor: Senhor, me destes 5 talentos. Eu os empreguei e ganhei outros 5. Aqui estão os teus talentos. O Senhor então diz a este servidor: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, te estabelecerei sobre muitas coisas. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o servidor que recebeu 2 talentos se apresenta e diz ao seu senhor: Eu recebi 2 talentos, os empreguei, trabalhei e os multipliquei. Ganhei mais 2, ei-los aqui. Então o Senhor fala para este servidor: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, te estabelecerei sobre muitas coisas. Entra no gozo do teu Senhor. E logo se apresentando
O servidor, que não havia recebido senão um talento, disse ao seu senhor: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado, e colhes onde nada empregaste. Então, eu, temendo-te, enterrei o teu talento na terra, e o restituo agora. Ei o que é vosso. O Senhor então responde a esse servidor: servidor mau e preguiçoso. Devias ter empregado o meu dinheiro, colocado nas mãos dos banqueiros, para que rendesse juros, e para que eu o retirasse com estes juros no meu retorno. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola, contada por Jesus, está em Mateus, capítulo 25, dos versículos de 14 a 30. Então, baseando o nosso estudo nessa parábola, devemos refletir, começando por nos perguntar: quais são os talentos que nos são dados por Deus? Podemos nomear alguns talentos que Deus distribui para a humanidade. São eles a riqueza, o poder, a beleza, a saúde física, a inteligência, a posição social, os títulos, os cargos e muitos outros. E o que nós andamos fazendo com estes talentos que Deus nos concede? Estamos multiplicando os talentos a serviço de Deus, ou estamos enterrando-os, usando-os para a satisfação própria nos valores transitórios do mundo? Emmanuel nos diz que, como o reino do Cristo ainda não é o da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Essa citação de Emmanuel está na obra Caminho, Verdade e Vida. A parábola dos talentos que nós contamos aqui está também no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o capítulo nosso objeto de estudo de hoje também. É sobre isso que Emmanuel está falando, que não é possível servir a Deus e a Mamon, que o vício e o dever não se alinham na marcha diária, nos nossos compromissos diários, nas nossas atividades e relações do dia a dia. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá está, os ensinamentos dos nossos amigos espirituais da codificação, onde eles nos dizem que quando abusamos dos dons de Deus, tornamos pernicioso o que nos poderia ser útil.
primeiramente, os talentos que Deus nos concede, nos empresta, é para nós, para a nossa evolução. Então, aqui eles dizem assim, que nos poderia ser útil. Tornamos pernicioso o que nos poderia ser útil. Poderia ser útil para o uso, para o nosso uso, para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Mas dependendo do jeito, de como entendemos e usamos estes bens, essas bênçãos de Deus, podemos desperdiçá-las. Lá também, no capítulo 16, os nossos amigos espirituais nos ensinam que a fonte do mal, de todo o mal, está no egoísmo e no orgulho, e que os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade. Mais uma vez, a lei da caridade que vem nos dizer, que vem nos ensinar que fora da caridade não há salvação. Então vamos refletir. Estamos servindo a Deus ou ao mundo? Além dos talentos que aqui nós já explicitamos, né? Estes talentos da riqueza, do poder, da inteligência, das posições sociais, nós temos talentos ainda mais preciosos que recebemos de Deus, que são os potenciais da alma. Cada ser na criação é único, porque Deus não cria seres humanos em série. Cada um tem o seu magnetismo e a sua vibração própria. Esse talento traz a força realizadora que está em nós. E primeiramente, essa força realizadora deve ser usada para nos construir internamente, buscando a inspiração e a participação de Deus ativamente em nossas vidas. Pois o que nós mais podemos ofertar é a nós mesmos, dar de nós. Fazer a caridade material, sempre que nos for possível, usar para o bem a inteligência, os títulos, os cargos. Mas antes de tudo, lembrar de ofertar um sorriso, a mão amiga, a palavra de ânimo. Todos temos algo para ofertar a multiplicar as bênçãos de Deus. Então, não enterremos o potencial divino que existe em cada um de nós no orgulho e no egoísmo, obscurecendo, danificando o instrumento de que Deus muitas vezes se serve para alcançar outros corações. O amor de Deus está a nos buscar, esperando encontrar em nós vasos preparados para o bom uso dos talentos, que Ele, por infinita misericórdia, nos concede. Deus é o Senhor dos talentos. Até mesmo os laços de afeto que dividem com nós essa experiência reencarnatória são talentos concedidos por Deus. A lógica do afeto e do amor de Deus é a lógica da abundância, a lógica da multiplicação. Mas enquanto nós estivermos recebendo e apenas retribuindo na mesma medida, nós estaremos regidos, nos regendo, nos deixando instruir, nos deixando nos encaminhar pela lógica do egoísmo. Porque a lógica do egoísmo
é a que dá na expectativa de receber. Mas não é assim que Deus opera no universo. Não é assim que Deus opera em nossas vidas. Deus dá com abundância. Emmanuel tem uma frase que diz que o amor começa onde o dever termina. Ou seja, cumprir uma tarefa por dever é uma coisa, mas acrescentar amor na realização da mesma tarefa é multiplicar os talentos. Está aí o mistério da multiplicação dos talentos. Usar as nossas capacidades, realizar as nossas tarefas, empregando o máximo de amor que já podemos ter, que já podemos sentir, que já construímos em nós. Estamos multiplicando ou enterrando os nossos talentos? O servidor da parábola, o que recebeu apenas um talento, alega ter enterrado este talento por medo. E eu trouxe uma mensagem de Emmanuel que nos fala sobre esse sentimento que todos nós temos, que faz parte de nós, o medo. E essa mensagem de Emmanuel é um comentário que ele faz em relação a este versículo. O versículo: temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Emmanuel nos diz o seguinte: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa do mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Este comentário de Emmanuel está na obra Fonte Viva. Então, meus irmãos, nós temos esse sentimento alojado em nós, o medo. O medo é uma emoção que faz parte de todos os seres humanos. Faz parte da evolução pela preservação da vida. Então, podemos nos perguntar: do que temos medo?
quando desencarnarmos, seremos chamados a prestar contas. E aí, teremos que responder a pergunta: multiplicamos ou enterramos os nossos talentos? Nós sabemos que Deus é um Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, e que concede infinitas oportunidades, infinitas novas chances a todos nós, a todos os seus filhos. Mas nós tememos a nós mesmos, a nossa consciência que nos diz que temos a lei divina como parâmetro a ser seguido. E se dela nos afastamos, nós mesmos nos cobraremos. Por isso a necessidade do autoconhecimento, a necessidade do estudo, a necessidade de aplicar tudo o que nós estudamos e conhecemos e lemos na teoria, primeiramente em nós, na construção do nosso interior. Por isso, a necessidade da luta pela evolução moral e da luta para viver com Cristo. Procurando viver com Cristo, saberemos melhor administrar os talentos emprestados a nós por Deus. Estaremos abertos a receber as boas inspirações dos nossos benfeitores da espiritualidade. E poderemos ser agente da multiplicação e da abundância, do bem e do amor, onde estivermos. A lei de Deus pela qual nos regemos é resumida pela lei do amor. É esse amor que precisamos desenvolver dentro de nós. Primeiramente, aprendendo o auto-amor, o auto-perdão. E isso não será possível se não fizermos a viagem interna. Se não nos conhecermos, não é possível mudar e melhorar o que não sabemos que não está bom. Precisamos conhecermos, precisamos saber aonde nós já alcançamos um certo patamar, já conseguimos não nos reger pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, e aonde ainda estamos sendo regidos por esses sentimentos, por essa prisão que nos mantém afastados de Deus, afastados do seu amor, afastados do nosso potencial criador e multiplicador. Então, procuremos fazer essa tarefa de nos conhecer, de nos interiorizar, entrar para dentro de nós mesmos, para então achar aí dentro o divino e colocá-lo em todas as nossas realizações, pois assim estaremos multiplicando, engrandecendo todas as oportunidades que Deus coloca em nossas mãos. Na obra Meditações Diárias, que é uma psicografia de Chico Xavier, o espírito Albino Teixeira nos fala: nem todos nos achamos em condições de realizar muito o socorro aos que sofrem,
mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos desde agora a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já podemos fazer. Emmanuel nos diz que o dinheiro de Jesus é o amor e que sem ele não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Emmanuel nos comenta isso em relação a uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 15, aonde Paulo, é dito nesse versículo que Paulo, Deus se utiliza de Paulo para multiplicar as bênçãos. Deus realiza maravilhas pelas mãos de Paulo. E aqui, então, filhos de um sacerdote, usando, apenas falando sobre Jesus, né? Dizendo, em nome de Jesus eu te curo, em nome de Jesus liberte esse irmão, né? Tentando convencer os espíritos que estão ali obsediando os irmãos, né? A se afastarem. Mas eles só têm as palavras, repetem o nome de Jesus, mas não sentem, não estão impregnados de Jesus, do amor do Cristo. Então, essas palavras não têm poder de ação, não têm poder de realização. Então, é isso que Emmanuel nos diz quando ele diz que não é lícito aventurar-se no comércio sagrado das almas quando a gente não tem o amor de Cristo. Ou seja, quando nós construímos este amor, o pouquinho que já sentimos, já podemos realizar maravilhas. Vamos construí-lo e aumentá-lo em nós para aumentar as maravilhas e as bênçãos que Deus pode realizar através das nossas mãos. Que sejamos o fermento que leveda a massa e não o conteúdo que, adicionado à massa, poderá azedá-la. Qual é a nossa capacidade de amar? Já construímos uma pequena fonte que seja deste amor. Que possamos ser essa fonte do amor do Cristo e a luz do seu Evangelho junto aos nossos irmãos. Que podemos levá-los sempre conosco, onde formos, onde estivermos. Muito obrigado, meus irmãos, por mais este estudo, por mais estas reflexões de hoje. Que as bênçãos de Deus desçam sobre todos nós.